Vou te ensinar a desenhar os seus próprios sprites ou desenhos ou gráficos para games 2D utilizando só ferramentas gratuitas e online. Não precisa nem instalar nada, nem baixar, nem comprar nada, tá? Então durante estas aulas nós iremos produzir este sprite animado do Felpudo utilizando o Piskel, que é essa ferramenta online de criar pixel art. Então vamos começar. O primeiro passo é você entrar no site do Piskel, procura aí no Google, você vai cair nessa página aqui, cria uma conta para você, faz o login aí com a sua conta, com o seu e-mail, e se você acessar a sua galeria, você vai ver que você tem os seus projetos disponíveis para você até compartilhar. Vamos dar um Create Sprite, começar um novo projeto e entender como que essa ferramenta funciona. Aqui do lado você tem algumas ferramentas básicas, que nem Paintbrush, né? Então você tem o lápis para você desenhar, você pode desenhar simetricamente, mexer no tamanho do seu lápis e o baldinho você vai preencher aquelas ferramentas básicas, né? Borracha, colocar aqui um branco, ó, e utilizar algumas formas básicas, né? Linha, retângulo, quadrado, lápis, borracha. Essas são as ferramentas de desenho. Aqui do lado você consegue redimensionar o seu palco e algumas configurações. Então vamos ver aqui, ó, em preferências, preferências do grid, frame rate. Se você quiser ativar o modo de tile, ele vai repetir a sua arte para fora do grid, né? Aqui você consegue redimensionar, então vamos deixar nossa arte 128 por 128 pixels. Eu vou dar um resize. Se eu quiser apagar tudo, eu pego a seleção, seleciono aqui e dou um delete. Percebo que está tudo transparente aqui. Vamos por enquanto dar um save e dar um nome para o nosso projeto. Vou deixar ele 128 por 128 mesmo. E aqui a gente vai criar nossa primeira animação, nosso primeiro sprite animado, tá? Então eu vou já aproveitar, treinar alguns conceitos de animação. Então nós vamos fazer aqui um bouncing ball. Então eu vou pegar aqui o círculo, que é o C, a ferramenta. Então um pouquinho mais escura. Vou fazer uma bolinha menor aqui. Se você der um add frame, você cria um novo quadro. No próximo quadro, ou então você consegue duplicar o quadro também, né? No caso eu quero desenhar quadro a quadro. No próximo eu vou fazer outra bolinha, B, crio mais um quadro. Mas para deixar treinar a animação, né, fazer ela fluindo. Percebo que ela começou redonda e aos poucos ela foi esticando. Aqui do lado você já consegue vendo o preview da animação, né? Aqui vamos deixar ela já quase perto do chão e no próximo quadro o frame do impacto, né? E depois ela volta de novo. Então só no C para criar a bolinha e o B para preencher. O final eu vou duplicar esse quadro aqui e vou mover ele por último. Então a gente tem a nossa bolinha quicando e subindo, tá? Treinem um pouquinho de animação, um pouquinho de timeline, né, de quadro a quadro, animação quadro a quadro. Se você quiser, você pode criar uma nova camada. Perceba que eu venho no primeiro quadro, crio uma camada, ela já vai servir para todo mundo, tá? Eu vou só trocar a cor aqui da bolinha e só dar uma alinhada. Legal? Então essa é a nossa animação. Se você quiser ainda colocar mais um efeito, você pode criar, por exemplo, uma camada. E eu vou pegar esse verde aqui, vou deixar ele um pouco mais claro. Vou pegar o pincelzinho maior. Fazer só um brilhinho nele aqui. E em cada um dos quadros. Aí você consegue ver aqui no preview, né? Se você quiser, você dá um merge with layer below. Ele vai juntar tudo. Tá legal? E aí a gente tem a nossa animação, nosso bouncing ball aqui. Nosso primeiro projeto rolando. Dá um save aqui na sua animação. Ou a gente pode exportar esses gráficos como um GIF
Então ele já exportou aqui, né? Carregou e exportou. E aí a gente tem o nosso GIF animado aqui. A gente pode também salvar o PNG. Percebe que o PNG ele vira um sprite sheet. Então o sprite sheet ele vai colocar todo mundo no mesmo arquivo PNG. E dependendo da engine de games que você estiver usando, você carrega a imagem uma vez só e dispara trechos da imagem, né? Essa que é a ideia do sprite sheet. Depois busquem no Google, aí vocês vão achar alguns exemplos aí de games 2D que utilizam esse recurso dessa maneira. Ou então dá pra gente exportar um zip aqui, ó, o arquivo zip, perceber que dentro da pasta ele já vai vir a sequência de imagens aqui. Beleza? Então isso é ideal para você criar o seu primeiro projeto aí e conhecer as ferramentas do Piskel para criar a sua primeira animação. Tá legal? Então espero que vocês tenham aproveitado aí esse tutorial, aprendido essa ferramenta que é indispensável para quem está começando, não quer baixar nada, não quer comprar nada, dá para rodar ele online e usar todos os recursos necessários aí para criar os seus primeiros games. Você pode desenhar os seus personagens, seus itens aí, utilizando as ferramentas dele mesmo. Porém, eu gostaria de dar uma outra dica de ferramenta de desenho que é online e é gratuita também. Dependendo do que você for fazer, vai ser bem mais útil do que desenhar com essas ferramentas aqui. Eu vou agora carregar um outro site aqui, que é o site do Scratch. Para quem não sabe, o Scratch ele é uma ferramenta de produzir games, a gente consegue desenhar e programar a própria aplicação aqui dentro. Por enquanto eu não vou ensinar vocês a criar nenhum game aqui. Eu tenho um treinamento de Scratch que ele é bem grande. Eu vou deixar até o link aqui para vocês acessarem. Mas por enquanto nessa aula eu só vou usar o Scratch como ferramenta de desenho. Porque ao contrário do Piskel, aqui é tudo pixel, né? Você tem que desenhar, você tem que ter o Illustrator, o CorelDRAW ou até o Photoshop. Eles têm ferramentas de linhas, formas, né? Que às vezes são bem úteis para desenhar dependendo do que a gente for fazer. No caso aqui nessa aula eu quero mostrar para vocês como que eu vou produzir esse personagem e alguns frames de animação, alguns quadros de animação que depois a gente pode usar no Piskel como frames do nosso sprite, né? Fica bem mais prático de desenhar por aqui, tem bem mais recursos, é gratuito e é uma ferramenta legal para usar uma em conjunto com a outra. Então, para quem não conhece o Scratch ainda, essa aqui é a minha galeria de projetos no Scratch. Se vocês quiserem visitar esse link, conhecer os games que eu produzo durante o curso, é só vir aqui, você pode até abrir o game, ver como ele foi programado. Se você quiser entender melhor a ferramenta, entra aí no link do curso que eu vou deixar o link aí para vocês. No caso, a gente vai criar então um novo projeto no Scratch. Uma vez com o projeto aberto, ele já te dá o sprite aqui do gatinho, né, do Scratch, e aí você já tem a animação dele aqui. Eu não quero esse sprite, eu vou apagar ele daqui, eu vou criar um sprite novo. Se você clicar, nesse botão direto, você vai ver que o Scratch ele te dá inclusive uma galeria de sprites, né? Você pode usar até para os seus games, isso daqui. No caso a gente não quer, a gente quer desenhar do zero um novo sprite. E eu vou desenhar agora o sprite do felpudo aqui. Eu vou começar desenhando ele com shape mesmo, um círculo. E aí se você usar a ferramenta aqui, ó, Reshape, isso aqui você consegue pegar as tangentes da curva, né? Então você consegue mexer isso daqui e editar, ó, com Shift só vai para baixo e para cima. Então assim eu vou desenhando o meu personagem. Eu não vou explicar nesse vídeo aqui, eu tenho até uma outra aula de Scratch que eu explico as ferramentas de desenho aqui certinho. No caso eu vou produzir essa peça aqui para vocês verem acelerado, mas se vocês quiserem conhecer essas ferramentas, assista essa outra aula que eu vou deixar o link aqui também. Não é difícil, o Scratch não tem muito segredo, basta você brincar aqui alguns minutos que você vai conhecer essas ferramentas. Basicamente eu vou usar essas formas, as cores. O principal é essa ferramenta aqui para editar os pontinhos, as beiradas. Lembrando que se você selecionar a beirada com Alt, você consegue quebrar a Bezier, ou então tornar ela uma quina, ou então uma curva. Tá legal?
Bom, pessoal, então depois de alguns minutos aqui desenhando, editando o nosso gráfico, né? Eu cheguei em algumas peças separadas, tá vendo? Então tem a asinha de cá, a asinha de lá, patinha, a gravata, o bico, o olho separado. Então, cada uma dessas peças aqui você pode agora duplicar o quadro aqui, ó, dá um botão direito, duplica. E se você quiser animar, por exemplo, ó, vamos fazer um movimentinho bem de leve aqui, só para fingir que ele está andando. Então eu vou virar essa patinha aqui, ó, na horizontal e vou deixar uma assim e a outra assim, ó. Tá? Algo bem simples aí, só para a gente entender a aplicação da ferramenta. Eu vou até animar um pouco aqui a gravatinha dele, né? Então, isso aqui seria um quadro de animação. Eu poderia duplicar ele novamente. E aí, o outro quadro, vamos animar. Olha lá, a patinha dele girou. Legal? Então, o que acontece aqui é que a gente teria os dois quadros separados. Deixa eu animar a gravata dele também. Tá? Um pouquinho o bico aqui, ó. Na verdade, tudo você pode mexer um pouquinho, né? Então, tenho aqui dois quadros de animação, né? Lembrando que o Scratch, ele tem um lance... Tá vendo? Se eu clicar aqui em Convert to Bitmap, ele vai virar tudo bitmap. Eu vou perder essas informações de vetor, cada forma que eu tenho, né? Cada ponto. Então, o ideal seria duplicar o sprite aqui. Ó, dá um duplicate. E esse outro aqui você transforma, ó, em bitmap. Aqui, aqui e aqui. Cada frame desse aqui, perceba que agora ele virou um monte de pontos, né? De pixels. E a partir de agora, você pode dar um export aqui, ó. Export ele vira um PNG, cada um, né? E lembrando que se você tiver no objeto em forma de vetor, ó, perceba que não tem pixels aqui, aqui são linhas, né? Quando você dá um export, ele vai exportar o SVG, que é como se fosse um XML, na verdade, um código ali com todas as informações das curvas, dos pontos, enfim. Então, por aqui a gente fechou o nosso desenho, fechamos aqui o nosso projeto, o nosso desenho. Então eu vou até sair do Scratch, vou dar um save aqui, fechei e voltei para o Piskel aqui. E o que eu tenho, na verdade, são alguns gráficos. Então eu vou voltar aqui. Lembra de salvar o seu projeto, tá? Save your gallery to your gallery. Se você voltar para a galeria, você vai ver que ele vai carregar os nossos projetos, né? Eu vou criar um novo projeto só para a gente carregar o sprite do felpudo. Você vai ver que ele vai ter um quadro de animação. E agora você dá um open aqui do lado. Olha lá, browse image. E aí eu tenho lá a imagem do felpudo parado. Um frame dele andando e o segundo frame. Vamos pegar o frame dele andando, ó, o 2. Ele vai carregar aqui, dá para ele redimensionar, colocar num quadro de animação. Então carreguei o primeiro, adiciono um novo frame, dou import de novo, combine. Então perceba que ele na verdade criou duas layers, é só você fletar a layer aqui. Já temos aqui dois frames de animação. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês criarem os seus primeiros sprites, os seus primeiros desenhos. Se você não quer instalar nenhum programa, comprar nenhum programa, eu recomendo essas duas ferramentas aí, Piskel, Scratch, para criar os desenhos. Se você conseguir trabalhar bem um com o outro aí, já vai ajudar bastante.